Fala pessoal, seguindo os nossos episódios, hoje iremos falar sobre PV e PVC, nos nossos queridos Persistent Volume Claim. Eu deixei toda a documentação ali no meu Git, vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. Então vamos lá seguir o passo a passo, beleza? Vou copiar aqui o comando para criar uma pasta chamada K3Devol dentro do /data. Vou colar ele aqui no meu terminal. Lembrando que para seguir aqui, para criar esse cluster, você precisa ter o K3D instalado. Eu estou utilizando uma VM Ubuntu, tá? Esse é o meu ambiente aqui para demonstrar para vocês o laboratório. E seguindo aqui, eu criei uma pasta chamada K3Devol. Se eu executar o ls dentro dessa pasta que acabamos de criar, ali o diretório no caso, né? Ele não tem nada dentro. Vou criar o cluster agora, seguindo a nossa documentação. Aqui no caso, se você tiver pouco recurso, você pode utilizar esse segundo comando, né? O que ele está fazendo aqui? Ele vai criar um K3D com um cluster chamado Bifrost PRD com 2 agentes, né? Na porta 8030.000 fazendo load balance, no volume que a gente acabou de criar ali na nossa VM, tá? Então ele vai setar esse path. No caso de baixo aqui, eu estou criando só um master. Aqui eu estou criando um master e estou criando 2 agentes, 2 workers ali por trás, tá bom? Vou copiar aqui o comando. Vou fazer só um ajuste, porque eu já estou rodando um outro laboratório com um master apenas, que eu estava fazendo o teste. Senão ele vai dar erro aqui na hora de bindar a porta. Ele está fazendo aqui o start, o create dos nossos nós, né? Ele está criando o master, ele criou aqui os 2 agentes, né? Vamos aguardar ele terminar de provisionar. Beleza, ele terminou de criar. Se eu executar o K3D Cluster List, veja só que legal que eu acabei de mencionar, né? Eu tinha feito um teste lá com aquele segundo comando, ele só criou um master e nenhum agente. Nesse novo que a gente acabou de criar, ele criou um master e 2 agentes, né? Se eu executar um kubectl get nodes, ele me mostra que, inclusive, né? Eu tenho aqui o server como control planer, o master, e 2 agentes, o 1 e o 0, beleza? Voltando para a nossa documentação, seguindo os passos. No seu caso, aí você vai fazer o git clone desse repositório que vai estar na descrição do vídeo e vai aplicar os manifestos aí no seu cluster. Então, vou limpar a tela aqui, estou com o meu deployment PVC. O que esse deployment PVC consiste? Ele tem aqui dentro, se eu abrir ele aqui, o PV, que é o Persistent Volume, né? Ele está setando o path lá que a gente criou com um storage de 1 GB, né? A capacidade dele. O PVC, que é o Persistent Volume Claim ali. Para quê? Para que a aplicação kind deployment que a gente vai criar, ele possa armazenar os arquivos que a gente vai realizar os testes. E vai persistir esses volumes, tá? Dentro da onde? Ele vai montar um volume no /data, ok? Voltando então aqui para a nossa documentação, vou copiar esse comando, vou executar no meu terminal, ele vai criar. Se eu voltar aqui, ele vai me orientar para eu visualizar o PV, o PVC e os pods aqui, né? Eu copiei esse comando e os pods também. Vou executar o comando aqui para a gente visualizar o PV e o PVC criado. Então aqui ele me mostra, né, o Persistent Volume com o nome Workshop PV Volume, com 1 GB criado, beleza? Vamos validar o nosso pod se ele subiu também. Perfeito, ele está rodando. Vamos agora executar um comando para acessar o container. Como que eu faço isso, né? Eu vou copiar aqui, ó, o kubectl exec-it, terminal interativo, o nome do seu container que foi criado, pod ali no caso, o sh. Vou colar aqui, vou ajustar o nome para o nome do meu pod, para eu acessar o meu container. Maravilha. Se eu der um host name aqui, por exemplo, ele me mostra o mesmo nome que está aqui em cima aqui do pod. Legal? Então a gente está acessando o container. Voltando para a documentação,
Ele fala, inclusive, aqui, ó, df-h. O que é o df-h? Ele vai mostrar aqui os nossos mounts, os nossos volumes aqui, né? Então, veja só, o data que a gente pediu para ele criar, ele montou aqui o barra data. Perfeito, vou limpar aqui, voltar para a documentação. E o que ele orienta agora, né? O mesmo comando que a gente fez ali, ele executou e apareceu o nome do container. Então, no caso, ele está criando uma variável aqui com o hostname. Então, ele vai cuspir igual o hostname a gente fez ali no terminal. Dessa forma, eu vou mandar um echo armazenar dentro do data barra hostname, o arquivo. Eu vou pedir para ele criar esse arquivo e armazenar lá dentro o nome do meu host. Realizando dessa forma, perfeito. Se eu realizar um cat barra data hostname, ele armazenou o nome do meu container, perfeito? Dessa forma, eu vou sair do meu container. Se eu ir no barra data k3d hostname, veja só, ele criou lá dentro do meu volume, que a gente setou o path, né? A gente criou um path antes, depois montou na hora de criar o cluster. Perfeito, a gente já conseguiu armazenar onde a gente gostaria, onde a gente criou ali o path, tá bom? Outro teste que a gente vai realizar agora, seguindo a documentação, ele fala para a gente visualizar o nosso pod onde ele está rodando. Veja só, ele está no agente 0. Quantos nodes eu possuo? Eu expliquei que a gente tem um master e 2 agentes. Então, ele está rodando no 0, nesse nó aqui, perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou kubectl delete pod. Vou deletar ele para a gente testar se o arquivo que a gente criou ele vai persistir o volume e não vai se perder, né? Se a gente não tiver um volume persistente, a aplicação, quando morre, ela perde os arquivos. Dessa forma, em produção, não é bacana. Você vai ter algum problema ali por trás, tá? Perfeito, ele terminou aqui o delete. Se eu executar o kubectl get pods novamente, ele acabou de criar. Vou validar onde é que ele caiu agora. Veja só, ele até mudou de nó, bacana, sim, é bom para a gente testar também. Então ele foi recriado em um outro nó. Vou executar o nosso terminal interativo novamente. Vou copiar o nome do pod. E veja só, host name, o nome do meu container se chama final 5jbrh. Se eu der um cat para visualizar o meu arquivo lá dentro do data, ele persistiu os dados dentro do meu volume. Então, dessa forma, eu consigo criar as minhas aplicações e apontar com o PV e o PVC para algum lugar, seja um storage ali que você tenha, ou na nuvem que você tenha mapeado, ali você consegue montar esses volumes para ele manter a persistência e não perder numa hora que a aplicação crashar ou ela ser deletada. Por exemplo, a gente trabalha com Kubernetes, toda hora ela é volátil, então ela vai subir e vai descer, e você precisa manter a resiliência dos seus dados, perfeito? Então, dessa forma aqui, inclusive, a gente conseguiu demonstrar bem fácil e rápido, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber essas dicas e até a próxima. Valeu! Can't get a game. Shit, I got some change on me. Look into my eyes, moving it right.